Sabe quando o carro insiste em puxar para um lado, mesmo depois de trocar tudo que é bucha e alinhar 3 vezes? A oficina vira CSI, todo mundo tentando descobrir quem é o culpado. Hoje o papo é sobre aquelas peças que a gente subestima, mas que decidem o destino da suspensão. Buchas da bandeja e buchas do eixo. E para ajudar a gente a entender quando a economia vira retrabalho, eu tô aqui com o Matheus, engenheiro de vendas da Bomenzani. Fala pessoal, eu sou o Matheus, engenheiro de vendas da Bomenzani. E é isso mesmo, Marcelo. A peça, a bucha, acaba sendo muito subestimada ali na suspensão e muitas das vezes ela é a responsável por alguns problemas que nós temos, que geram alguns desgastes no pneu e tem todo aquele problema maior que acaba virando. Vamos começar pela clássica. Troquei a bucha da bandeja e o carro continua desalinhado. A culpa é da instalação, da peça ou tem outro vilão por aí? Bom, Marcelo, temos várias possibilidades nesse caso. Quando a gente fala de instalação de buchas, hoje nós temos alguns mudanças nas buchas que proporcionaram alguns cuidados que nós temos que ter na hora de fazer a troca. Por exemplo, as buchas mais modernas, elas contêm essas áreas sem borracha, nós chamamos de ventilado, abertura, e elas indicam que essa bucha tem uma posição de montagem e elas devem ser seguidas. Então, se eu, por acaso, na hora de fazer a troca, acabar montando essa bucha na posição incorreta, nós vamos ter os problemas que são justamente aquele que nós comentamos antes, que é o carro desalinhado, desgaste do pneu, e aí aquele monte de problema de reclamação do cliente, e é tudo que a gente não quer no dia a dia, Matheus, e tem como saber a posição correta das buchas para instalar? Bom, se a bandeja antiga for a bandeja original, ali nós conseguimos ter alguns indícios da posição de montagem. Caso não tenha confiança no que está observando lá, o ideal é procurar nós, o fabricante, que nós conseguimos passar a informação correta, qual a posição correta de aplicação daquele produto, se tem algum tipo de macete diferente na hora de fazer a troca. Mas é muito importante seguir a orientação correta. Matheus, e vale a pena trocar só a bucha ou o conjunto completo? Em alguns casos acaba valendo a pena trocar sim só a bucha. Nós temos algumas bandejas que a troca dela por completo acaba tendo um valor muito elevado. E se a bandeja for a bandeja original, ela estiver numa boa situação, não estiver empenada, torta, podemos fazer sim a troca sem problemas. Lógico, nós temos que tomar os cuidados na hora de fazer a troca, utilizar a ferramenta correta para sacar a bucha anterior, utilizar a ferramenta correta para montar a nova bucha, e aí ela vai ter um desempenho como se fosse uma bandeja nova. E quando o cliente volta dizendo, tá batendo atrás, parece ferro com ferro, aí começa o jogo dos palpites, amortecedor, mola, escapamento. Bom, Marcelo, é muito importante o diagnóstico, A gente sempre bate nessa tecla. Tem que ser avaliado toda a suspensão traseira nesse caso, Quando o cliente reclama de barulho metálico. Geralmente, quando é a bucha, vão ter outros indícios, Vai se perceber um pouco de instabilidade no eixo traseiro, na hora de fazer uma curva, se tiver uma velocidade um pouco mais elevada. Então a gente precisa fazer uma avaliação lá e entender se é só a troca da bucha, se é a troca da bucha e do kit de suspensão traseiro, do amortecedor. E isso tudo é o indício que o carro vai dando para o dono do carro. Ninguém melhor que ele para saber o que tem de problema ou não com o carro dele. Na Bomenzani, as buchas são fabricadas com borrachas com a mesma especificação que o produto original. Tudo isso para garantir que o carro apresente o mesmo conforto, as mesmas características que foram projetadas pela montadora. Ou seja, Matheus, é peça que trabalha em silêncio e entrega resultado. É o tipo de produto que não vira dor de cabeça para o mecânico. Então fica a dica, bucha não é tudo igual. A diferença entre um serviço que dura e um que volta para o elevador está no diagnóstico e na peça certa. E se ficou alguma dúvida sobre buchas, alinhamento ou aquele barulhinho chato da suspensão, deixa aqui nos comentários. Pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Caixa de ferramentas Pacini Bomenzani, porque aqui a gente não fala só de peça, fala de confiança na ponta da chave.